fique à vontade. Por gentileza, Não, Thaís, dá uma apresentada aí. Eu sei que você também trabalha em hospital, né, Thaís? não trabalho em hospital. Eu sou da atenção básica integralmente. Eu Ah, é? Que trabalho com bom. outras questões, tem a empresa de terapia ocupacional, enfim. Mas aí eu atuo mais na gestão e aí o meu mão na massa, ele é de fato na atenção básica, que é meu lugar o meu lugar onde eu encontro sentido mesmo de fazer a terapia ocupacional, de fazer a assistência paliativa. Mas eu acho que assim, se eu me apresentar, eu sou terapeuta ocupacional, eu sou da equipe do Distrito 6, a equipe 6.2, bem maravilhosa, que eu sou bem babona de todas elas, e que dá muito sentido ao que você falou no começo, assim, e não é por ser minha equipe, não é por ser uma equipe de um outro lugar, mas é porque a essência do cuidado paliativo está no trabalho em equipe, né? Não se faz, é impossível se fazer cuidado paliativo só. Não existe um paliativista se eu não tenho uma equipe junto para dar suporte, para trabalhar em conjunto, porque as dimensões que acometem o paciente são múltiplas e isso demanda realmente uma assistência de um grupo completo. Então, é lá que eu exerço a terapia ocupacional, compondo a equipe do NASF, junto com outra TO, eu tenho duas psicólogas, Nutri, assistente social, físio, enfim. A gente se reúne e discute esses casos a partir de quando eu fiz a minha formação em cuidado paliativo, a cutucar enfim, olhar para o nosso território de uma forma diferente, né? Tentar entender a princípio aquilo que você trouxe no começo, né? Quem são os pacientes elegíveis? Eduardo? Oi, estou Travou. escutando. Estou escutando. Fica à vontade, porque eu estou aqui só aprendendo aí. Só você pode ficar à vontade. Tá me escutando, Thaís? Thaís? Tá me escutando, Thaís? Eu não sei se é a minha. A internet deu uma cortada. Eu acho que é a tua. Bora ver. Ela pediu. Bora ver aí que eu acho que ela saiu aí para entrar de novo. Deixa eu ver aqui. Thaís, eu acho que houve um probleminha aí no áudio e ela teve que sair. Vamos aguardar ela aí. Ok, ok. Estamos aguardando aí, Thaís. Houve um probleminha técnico aí, questão da internet, né? Sempre tem essa questão aí. E aí a internet não sei se foi a minha ou a dela. Voltei. E aí, deixa eu ver aqui. Thaís, vê só. Deu uma cortada na internet. Foi a minha ou a tua? Foi a minha, meu filho veio aqui me avisar. E eu já Ah, vi que tá. ele tinha me dado mensagem aí também. Aí eu troquei. Então no 3G eu acredito que aí funcione até o final. Vamos acompanhando. Qualquer coisa me sinaliza. E se você Não, achar beleza. necessário, você manda mensagem também no WhatsApp, porque se não funcionar aqui, pelo menos do WhatsApp eu vejo. Eu tô Tá? aqui com a minha técnica aqui, minha técnica, Thaís. Tu sabe, minha técnica é a minha menina de 13 anos. E aí ela Pois falando, eu é. disse, fala, pô. Aí ela dizendo, olha, não vai dar, porque essa live eu depois edito e boto no canal Grupo Saúde na Mente, Uhum. né? Geralmente eu gosto de colocar as cores. Como eu me esqueci hoje do meu suporte, eu botei na horizontal. Aí ela disse, olha, não vai dar para botar a cor. Eu disse, tá bom, beleza. Ela veio me finalizar aqui.
Mas tá bom, Thaís, pode começar mesmo. Tem assistente. Eu não sei até É. que ponto pegou, mas enfim, eu estava falando do sentido do trabalho em equipe. Eu acho que essa é uma essência, e aí onde eu costumo dizer que encaixou meu quebra-cabeça, né, na minha construção profissional, que é exatamente fazer a atenção primária, né, fazer parte disso, que é também um trabalho em equipe, mas ser essa também uma essência do cuidado paliativo. Não se faz paliativo só, não existe um paliativista se ele não tiver uma equipe para dar apoio. E essa eu acho que é a inquietação principal, é de como integrar os saberes, né, para exercer o melhor da assistência paliativa e, enfim, oferecer o que de fato é o cuidado paliativo. E eu acho que quando a gente pensa, assim, acho que a partir da minha formação, eu fui vendo, assim, o quanto que eu precisaria Uhum. entender o território e identificar, né, principalmente essa questão de elegibilidade, que foi uma coisa que você trouxe no começo. Então, aquela fala lá de trás, inicial, de que quando se falava em cuidado paliativo, se remete a uma gambiarra, se remete a algo que a gente não consegue mais modificar e que por isso vamos fazer qualquer coisa aqui até o final da vida, para mim tinha uma coisa que não enquadrava, né? Então, quando você integra os saberes, você entende que você tem muito mais a fazer, na verdade, né? Então, a gente não está falando de um tratamento modificador único, mas a gente está falando da integração desses saberes, construindo o que vai ser, de fato, que vai remeter, de fato, em qualidade de vida para essas pessoas, né? Então, pensar a elegibilidade na atenção primária é a gente entender que a assistência, que o cuidado paliativo, ele vem desde o diagnóstico, certo? Então, o diagnóstico de uma doença grave, que seja potencialmente ameaçadora da vida, tá? Em qualquer faixa etária, isso é muito importante para que a gente entenda e até deixe de lado esse movimento do etarismo, né? Quando a gente coloca que, em geral, são os idosos que podem se beneficiar do cuidado paliativo e não só, a gente está falando aí de todas as faixas etárias, isso é muito importante. A gente precisa conhecer esses diagnósticos, e esses diagnósticos, eles em geral nascem na atenção primária, né? Ou seja, quando se conhece os primeiros sintomas de alguma doença que possa ser elegível para assistência paliativa, né? Embora o recurso, né, de buscar a atenção especializada seja largamente utilizado, enfim, a gente precisa de fato consolidar o diagnóstico, mas é lá nesse meio, na atenção primária, que essas pessoas vivem desde o começo. Então, Isso. ter uma equipe da atenção primária capacitada, qualificada, entendendo o que é, né, possibilita ações mais assertivas e precoces, o que vai repercutir aí numa melhor qualidade de vida. Verdade. E é possível, né, Thaís? A temática aí faz jus. A gente não cometeu, digo eu, não cometi nenhum erro, não, né? Quando coloquei que pacientes em cuidados paliativos no domicílio, né? Então, isso é possível, não é possível? Sim, sim. Né? Essas pessoas, elas vivem no meio como todos, assim, o hospital, ele é um ponto da rede onde ele vai ser assistido em algum momento, muitas das vezes na sua fase final de vida, mas não só. Mas ele passa a maior parte do tempo durante o adoecimento na sua casa, no seu território, sendo assistido pela atenção básica, né? E hoje, Então, até a orientação. no domicílio, quando a gente fala, assim, depende de que momento da doença que eu estou falando, tá? Então, se eu falo de uma pessoa que está apta funcionalmente, que é uma pessoa independente, eu estou falando de uma pessoa que está trabalhando, que está estudando, que está desenvolvendo as suas atividades de rotina e mantendo o seu acompanhamento
na atenção primária e, em parte, na atenção especializada, dependendo do que a acomete, né, de doença. Mas numa fase mais avançada, a gente sim pode contar com suporte em mais momentos, com mais frequência dos hospitais, mas, sobretudo, também podendo contar com o apoio do SAD, né? Então, o Serviço de Atenção Domiciliar, ele vem para prestar essa assistência com o paciente no domicílio, né? E isso muitas vezes enquadra um paciente que é elegível para cuidado paliativo. Ele não passa a ser elegível a partir desse momento, necessariamente, mas em algum momento esse pode ser um recurso utilizado, sim. É importante o entendimento das equipes que acompanham, tanto a própria equipe da atenção básica, o conhecimento do SAD, os hospitais, seria nesse caso a integração da própria rede, né, repercutindo no melhor cuidado para essa pessoa, porque ela vai transitar nessa rede de ponta a ponta ao longo do seu processo de adoecimento. O suporte do NASH também é importante nesse contexto, né? Fundamental. Fundamental, Ele é né? fundamental, ele é fundamental. Infelizmente, a gente vem de um movimento de desconstrução, né? Enfim, a gente está vivendo isso aí há algum tempo. Aqui, em Recife, a gente tem as nossas equipes preservadas. E quando eu fui fazer minha formação, eu já atuava no NASF, eu estou no NASF de 2014 e fiz a minha formação em 2017. Eu acho que assim, deu ainda mais sentido para o que eu faço, né? A gente também tem um olhar diferente para muitas dessas pessoas que adoecem, mas cujo seu acompanhamento especializado se dá mais no final ou com a fase da doença mais grave, né? Então, tendo o suporte da equipe da atenção primária, com o apoio do NASF, a gente amplia as possibilidades de ação, a gente amplia as possibilidades de cuidado e a gente extrapola aquilo que é o paciente exclusivamente, porque o paciente não é só, ele é um núcleo de cuidado, né? Como você trouxe a perspectiva em relação à importância do cuidador, né? O paciente ele não vem sozinho. O núcleo é o núcleo que está envolvido no seu processo de cuidar. Em geral, é o familiar ou os familiares que moram com ele ou que mais se aproximam do seu cuidado, né? Então, esse entendimento, quando ele acontece na APS, que a gente tem o suporte do NASH, a gente amplia as possibilidades de cuidado, as possibilidades de orientar, as possibilidades de estender essa vida ativa dentro do seu território, do seu núcleo de convivência. Eu sei, Thaís, que na realidade são vários pacientes, né, em cuidados paliativos no território. Tanto lá no Distrito 6 como lá no Distrito 2, a gente vê muito essa realidade no dia a dia. E aí, como eu falei, naturalmente uma equipe é muito importante, né, como você já falou. Aí eu queria assim que você falasse, por exemplo, você poderia até citar, exemplificar alguma situação que você tem, que atende no dia a dia. Quais seriam essas orientações que uma equipe poderia dar para esse cuidador? Por exemplo, orientar ele na questão da administração de algumas medicações orais, tá entendendo? Orientar o paciente em alguma questão de postura corporal na cama, tudo, né? Como é na prática? Me fala aí um pouco aí como seria isso. Aí quando a gente veio lá e desse entendimento de que a gente precisa instituir o cuidado paliativo desde o início, essas orientações que você está falando, elas se modificam ao longo do processo. Então, vamos fazer a seguinte reflexão. Quanto mais cedo a gente conhece o processo de adoecimento, mais apta está essa pessoa, né? Ela vai ouvir e entender o seu diagnóstico, ela vai ter mais tempo de assimilar o seu processo, certo? E mais tempo a gente vai ter para acolher cada um desses familiares que também serão acometidos pelo adoecimento. Então, dependendo de que momento que isso acontece,
a gente vai fazendo as orientações e os ajustes de orientações a cada fase que vai passando, certo? Então, as orientações elas vão ser das mais diversas. No início, é importantíssimo que nem seja tomado de orientações, mas sim de uma necessidade de acolhimento dessas pessoas, certo? A escuta, a gente precisa desenvolver escuta ativa, a gente precisa que essas pessoas sejam ouvidas e integralmente ouvidas, né? Os seus medos, as suas angústias, enfim, tudo que permeia e que não é só do ponto de vista emocional, afetivo, mas que envolve um contexto social importantíssimo, né? Então, se eu estou falando de um adoecimento grave, de uma pessoa que hoje é provedora da família, eu estou trazendo um problema muito maior, né? Então, essa pessoa que hoje é provedora da família, na iminência de uma doença ou com uma doença que pode levá-la à morte, é algo que me traz uma outra perspectiva, entende? Então, além do meu emocional de estar perdendo alguém que eu amo, eu posso também estar iniciando esse processo de perder também essa fonte de renda. Então, para o contexto nosso da PS, esse é um olhar que é fundamental. Então, essa escuta nesse início é muito importante para a gente fazer esse desenho. Quem é quem, né? Qual o grau de relação um com o outro, para que só então, a partir do entendimento dessas relações, do entendimento desse sistema, né, de que eles se constituíram e vivem, é que a gente pode fazer as orientações. Então, as orientações prévias vão ser no sentido do acolhimento, as orientações prévias vão ser no sentido do cuidado, quando, por exemplo, a gente precisa instituir algumas técnicas, por exemplo, de conservação de energia, e o cuidador ele exerce esse papel, no mínimo, de organizador desse ambiente para que o paciente continue exercendo sua atividade. Então, ó, lembra lá que nos princípios do cuidado paliativo, um dos mais importantes é preservar o indivíduo ativo até o final da sua vida, o mais ativo possível até o final da sua vida. Então, lá cedinho, quando eu tenho essa funcionalidade preservada ou minimamente afetada, eu estou pensando numa organização, como eu sei como ela vai evoluir, como a doença vai evoluir, eu penso na organização. Como eu organizo a família? Como eu organizo esse ambiente? Né? Como cada um pode reorganizar o seu papel, inclusive seu papel ocupacional dentro daquele núcleo familiar, de forma que a gente consiga preservar esse grau de funcionalidade, esse grau de atividade da pessoa, certo? E de funcionalidade familiar também, tá? Isso. Então, essa é uma etapa bem inicial. Lá na frente, a gente vai lidar com pessoas que já vão estar mais acometidas, então, demandando sim um esforço de cuidado físico maior do cuidador. Aí eu volto a dizer, quanto mais cedo esse cuidador principal ele é identificado, ele também é fortalecido, sendo ele fortalecido nesse momento do adoecimento mais grave, eu também consigo captar dele, né, um grau de atividade, de apoio maior, né? Então, as orientações, elas vão desde a reorganização dessas atividades, do funcionamento das atividades, né, de que tipo de apoio essa pessoa precisa, de que tipo de apoio, qual tipo de apoio, por exemplo, que pode ser adaptado e que, portanto, ela pode reorganizar e deixar com que o paciente faça só, né? E qual aquele que ele vai poder ficar de olho para que em que momento eu vou acionar a equipe de que eu vou precisar de uma ajuda sobre um novo evento, uma nova situação que está acontecendo. Então, como você falou sobre exemplo, você ter aí acometido uma pessoa, né, um adulto em idade ativa, que é acometido por uma neoplasia, né, um câncer, e que causa uma dispneia, no caso de pulmão, né, do câncer de pulmão, por exemplo, né, porque a dispneia vai aparecer em outros também. Mas o câncer de pulmão, por exemplo, em que vai causar essa dispneia, essa falta de ar muito importante,
que isso limita significativamente a realização das atividades. Esse cuidador ele vai estar voltado para ajudar a posicionar, e a gente, enquanto equipe, NASF, tem essa potência, né, de ter o profissional especializado que vai poder orientar em relação ao posicionamento em relação às atividades da rotina, então como se alimentar de forma segura, né, e preservando essa energia, como tomar um banho de forma segura, preservando a energia, qual o papel do cuidador nesse cuidado, certo? Então, isso varia muito, né, desde o diagnóstico até, de fato, o final da vida da pessoa. Ok. E aí, Thais, veja bem, mesmo você falando que isso, a questão das orientações começa a partir do diagnóstico, né? Das questões todas as situações do paciente, as possíveis, vamos dizer, sequelas, né? Consequências em relação à doença, né? E aí a família, de uma certa forma, ela se assusta muito com a questão de paciente nessa situação, com essa situação clínica, né? E principalmente o diagnóstico para muitos não é fácil. Então a família, de uma certa forma, em processo, ela adoece também, né? E aí, nesse processo de adoecimento, é um pouco complicado, né? Eu digo assim, a equipe também tem que dar suporte a essa família, porque percebe que abriu um quadro de depressão, um quadro de ansiedade, até muitas vezes acontece até com o paciente, né? Numa situação dessa. Como é que lida com essa situação? Olha, Eduardo, eu ainda reforço, independente de abrir um quadro de desajuste de algum familiar. Entender a família como núcleo do cuidado desde o começo, desde o diagnóstico. Se eu entendo isso desde o diagnóstico, essa família é cuidada também desde o começo. Então, embora o meu foco de atenção seja o paciente, ele não pode perder de vista esse núcleo familiar, certo? E aí eu estou usando aqui núcleo familiar, mas que se constitui das mais diferentes formas no contexto em que a gente vive. Então, das pessoas com quem ele convive. Isso Isso, tem que estar em mãos desde o início. Porque quando tardiamente, ou até quando precocemente, em algum momento essa perda ou a iminência da perda, ela pode levar um familiar desse, a um grau de sofrimento ainda maior, certo? Isso é melhor prevenido se abordado precocemente, mas isso não é impeditivo de que aconteça. Isso diminui a possibilidade, mas não impede. Então, em acontecendo, a gente ter aí a assistência da atenção, das equipes de atenção primária, né, com o apoio do NASH, a gente tem esse cuidado especializado, né, o papel de vocês enquanto psicólogos, mas não só, isso, é uma integração desses saberes, porque a gente está abordando a, a, as diferentes fontes de sofrimento dessa pessoa, né? Então, entra a terapia ocupacional, entra a psicologia, muitas vezes no nosso contexto vai entrar o papel do assistente social, né? A gente vai ter o papel principalmente daquele profissional que é o técnico, que a gente chama de técnico de referência, que às vezes é o nutricionista, mas é a pessoa que melhor formou o vínculo e que por isso consegue abordar melhor, consegue oferecer uma melhor escuta, enfim. isso. Essas questões nos possibilita também acessar essa pessoa que está adoecendo, né, que está em maior grau de sofrimento. Então, ela vai ser abordada, ela vai ser cuidada, monitorada a partir da gente da PS. Dependendo do grau de sofrimento que for observado, a gente vai acionar algum outro ponto da rede de atenção à saúde, certo? Isso. Então, se essa pessoa precisa de um cuidado mais aproximado, de um profissional específico, a gente está aqui enquanto também articulador da rede. E o cuidado dessa pessoa está aí também no centro, certo? Eu concordo com você.
E eu estava olhando aí a colega Jupi, que é agente de saúde, né? A importância que tem o agente de saúde nesse processo, né, Thaís? Que é muito Fundamental. importante, fundamental Eles, também. Que faz eles parte, né? são o elo principal, né, do paciente com as equipes. Eles são Exato. essenciais, assim, eu sinceramente eu tenho muita dificuldade, eu não consigo ver o trabalho na APS sem a figura do agente de saúde. E agente de saúde. Eles são fundamentais, eles são o termômetro, eles são elo, eles são fonte de comunicação, eles conseguem perceber o que tardiamente chegaria a uma equipe de saúde, né? Seja pela fala da própria família, né, o próprio núcleo familiar, seja pela fala do coletivo, né, entendendo aquela como uma comunidade em que outras pessoas também se comunicam uns sobre os outros, né? Então, eles têm essa atividade tão essencial que precisa ser imensamente valorizada, né? É através deles que essa informação chega precocemente. É através deles que cada pequeno detalhe, né, que pode ser indicativo de um grau de sofrimento de algum familiar ou do próprio paciente, vai chegar para a gente mais oportunamente, né, mais precocemente. Então, eu não vejo o papel, eu não consigo ver o exercício, né, esse fazer, sem a figura do ACS. Legal. Thaís, aí vê só, eu coloquei aqui um outro tema que é bem interessante, que as pessoas, por exemplo, quando você está com a equipe em cuidados paliativos, né? Muitas vezes, sei lá, aquela pessoa da família pensa que você está ali de uma certa forma, vamos dizer assim, para evitar que aquela pessoa morra, mas é totalmente diferente, né? Você vai dar qualidade de vidas, né? E Isso. aí, essa qualidade de vida em cuidados paliativos, como é que se expressa? Por exemplo, uma coisa muito importante que a gente sabe é a questão da espiritualidade, né? Você, por exemplo, não confundir com religiosidade. A espiritualidade traz também, de uma certa forma, um elo muito positivo para essa qualidade de vida, né? Mas essa qualidade de vida se expressa como, pela tua experiência, Thais? Aí é uma diversidade imensa. É entender assim, ó, a base do cuidado paliativo é a pessoa, certo? Então, sua biografia, tudo aquilo que faz sentido para essa pessoa, para o seu núcleo familiar, certo? Então, eu estou falando do que é essencial para cada um. E isso é extremamente variável. Então, para mim, a espiritualidade vai ter um peso X, para o outro vai ter um peso diferente, e assim vai para todas as outras questões, certo? Então, pensar em qualidade de vida é pensar a identidade do sujeito e valorizar a identidade do sujeito desde o primeiro momento. Então, trazer para ele, é olhar para essa pessoa nas suas múltiplas dimensões, né, dando destaque a tudo aquilo que faz maior sentido para ela, né, que faz dela ser quem ela é, que faz com que a gente direcione as nossas ações, a gente planeje as nossas ações de forma que faça sentido, né? Então, a qualidade de vida vem quando você se sente traduzido, né, no seu plano de tratamento. Sente quando você é participante ativo da construção desse seu plano de cuidados, certo? Então, além de tudo, né, que isso está lá na essência também da prática centrada no paciente, que é aquela da gente trazer ele enquanto protagonista da sua construção de cuidado, certo? E isso também está na essência do paliativo. Então, vai ser importante para cada um coisas diferentes. A espiritualidade, ela assume um papel essencial, porque isso é muito representativo para muitas pessoas. E aí há, sim, essa diferença em relação à religiosidade, isso é muito importante também pontuar, tá? Não é a igreja, seja ela qual for, que representa essa espiritualidade, mas o como que eu lido com o que é transcendente, né? Com o meu fazer, com aquilo que me dá sentido na vida, isso traduz muito mais a espiritualidade. Dentro do exercício da minha espiritualidade, eu posso ter
a religião, né, junto, ou não, né? Então não é algo que necessariamente vai estar ligado, mas que o impacto, né, como isso vai representar para um ou para outro, depende da sua base, depende da sua identidade, da sua biografia, e é a partir dela que a gente cuida. É a partir de olhando para ela que a gente planeja cuidado. Exato. Eu me lembrei agora, Thais, você falando dessa questão da espiritualidade e tudo, né? Da preparação. Eu fui fazer um atendimento domiciliar, isso foi aqui no posto de Ilha de Janeiro, Campo Grande, e que a pessoa estava com a neoplasia de estômago. E assim, já em metástase, né? A situação bem avançada e a situação crítica. E ela, rapaz, de uma sensibilidade, assim, consciente de tudo, inclusive ela, empresária, ela tinha formação também de enfermagem, né? Ciente que estava indo embora, mas assim, muito preparada para a questão, para a morte. Muito preparada para a morte. E aí ela conversando comigo, né? Ela dizendo, Eduardo, eu estou muito preocupada, eu sei que eu estou indo embora, tudo, e assim, ela muito vaidosa, é, as unhas, cabelo, tudo a situação, você via, ela uma relação muito grande, o filho era que era cuidador dela, um dos filhos, mas tinha um probleminha em relação à dinâmica familiar, porque existia, em razão de herança, um conflito, né? Como ela, de uma certa forma, ela fez até testamento, dizendo quem é que iria ficar com isso, com aquilo, mas mesmo assim a confusão ainda era grande. E de repente eu fui lá nessa residência e, e assim chamei toda a família. Chamei, sentei e de repente eles concordaram com a minha palavra e disse, todos ficaram ali unidos, tá entendendo? Unidos e foram lá perto dela dizer, mãe, a gente está com vocês, todos. E aí ela agradeceu imensamente por essa colaboração, né, com essa união. Ela disse, Eduardo, eu vou morrer agora com muita felicidade. Eu sei que eu estou indo embora, não resta dúvida não. E aí deixou o que tinha que ficar para os filhos, antes mesmo dela morrer, né? E aí ela chegou ainda a falecer no hospital, porque era um pouco complicado e tinha indicação de ela ser internada, né? E aí, de uma certa forma, depois lá no hospital, eu ainda cheguei a fazer algumas visitas e ela chegou um certo tempo que ela ficou em confusão mental, né? E aí, pronto, os filhos fez o desejo dela, que é um tema aqui que você vai abordar um pouco, né? E aí eu me lembro que o filho chegou, Eduardo, chegou o médico e disse, e aí, vocês vão doar os órgãos dela? E aí o filho ficou um olhando para o outro e disse, olha, veja bem, ela tinha o desejo de não doar. E a gente vai assegurar esse desejo dela. Aí o médico, não, tudo bem. E aí ela foi embora, né? E aí no tópico aqui que eu cheguei a colocar, quais seriam esses cuidados nos últimos dias de vida? Aí eu abri aqui, Thaís, dois tópicos que eu achei, eu fui para um curso com você que eu achei formidável, que você falou de um documento, que eu não me lembro um documento, mas você vai se lembrar com certeza. Então, no primeiro subtópico, eu coloquei como fazer cumprir os desejos do paciente. Naturalmente, o paciente sempre tem um desejo, né? Ele diz, olha, eu quero ir embora, mas eu quero que aconteça isso, isso e isso. E eu coloquei aqui como termo de garantia. Diretiva antecipada de vontade. Pronto, é isso aí mesmo, que eu gostaria que você falasse um pouquinho. E depois eu coloquei aqui no outro subtópico, Thaís, a responsabilidade sanitária da declaração de óbito, que a gente vê muita confusão em relação a isso. A gente sabe que o médico que está acompanhando é que tem essa responsabilidade sanitária, né, Thaís? Mesmo da atenção básica. Tem algumas exceções que você vai aí pontuar, mas eu queria te escutar, Thaís. Nos últimos dias de vida, como é que seria todo esse contexto, Thaís? Fala aí pra gente um pouquinho. Vamos lá. Você trouxe aí, por exemplo, assegurar os desejos dessa pessoa no final de sua vida. O Isso. melhor momento para abordar, ele é variável de pessoa para pessoa, mas você dá a ela a possibilidade dessa reflexão
a partir do diagnóstico, diante do diagnóstico de uma doença grave, que ela tenha esse entendimento, amplia esse tempo para ela pensar, sabe? Então, talvez aí qualquer pessoa que esteja escutando, talvez nem tenha pensado sobre o que é que ela quer no final da vida dela, né? E quando eu fui perguntada sobre isso há 5 anos atrás, 4 anos atrás, eu também não soube responder. Uhum. Porque a gente não para, a gente vai vivendo atropelado e a gente não para pensar nisso de fato, né? E aí, quando você traz essa fala para o final da vida, é quando eu olhar para ali e dizer, opa, agora é meu último momento de pensar nisso, e eu preciso pensar. E eu sofro a pressão de saber que eu estou indo embora, entendeu? Então, esse talvez não seja o momento ideal, talvez seja para um ou para outro, mas dar a essa pessoa a possibilidade de pensar, né? Conversando, sendo claros sobre o seu processo de adoecimento desde o começo, amplia essa possibilidade. Então, amplia a perspectiva que eu vou olhar. Então, eu vou conseguir olhar para essa minha biografia, para essa minha identidade, né, de uma forma mais saudável ainda, né? Então, eu consigo pensar o que é importante para mim, sem estar acometido por sintomas, por exemplo, os descompensados do processo de adoecimento. Então, uma dor mal controlada muda e muito a minha perspectiva, a minha forma de olhar para a vida. Então, como você falou sobre essa outra paciente, então, determinadas situações, o final da vida acaba sendo no hospital por diversos motivos, mas um deles é o sintoma descompensado, que eu não consigo dar conta dele em casa, né? Então, como que essa pessoa, nesse momento de sintoma descompensado, por exemplo, vai conseguir responder, né, sobre o que é importante para ela no final da vida? Então, quanto mais cedo isso é abordado, melhor a gente consegue acessar essas informações. E aí vem essa proposta da construção das diretivas antecipadas de vontade, a DAV, né? Uhum. A DAV ela vem no sentido de direcionar para as equipes de saúde qual o cuidado que faz sentido para essa pessoa, certo? Que está sendo assistida. Então, desde essa perspectiva em relação ao que eu quero, né, de tratamentos invasivos ou não, até aquilo que vai me falar, e aí a gente tem como incorporar, inclusive, o testamento vital, mas quais são os outros elementos que fazem sentido para mim no final da vida. Então, quando eu não estiver conseguindo me comunicar, esse material ele vai servir para guiar as pessoas que estão cuidando de mim daquilo que é importante para mim, daquilo que eu quero e daquilo que eu não quero. Uhum. Ele é um documento que ele não precisa passar por cartório, ele pode ser feito de próprio punho. É importante que ele seja compartilhado com uma pessoa que seja importante para você, que, enfim, que você entenda que pode ser essa pessoa interlocutora desse processo, tá? Mas aí eu não posso deixar de pontuar de que esse é um processo que está sendo construído e de que, infelizmente, nem todos os pontos da rede, e aí eu falo principalmente dos serviços de emergência, estão prontos para receber uma diretiva, né, e não oferecer, por exemplo, uma reanimação cardíaca, que é o que o paciente talvez esteja precisando naquele momento, porque simplesmente ele não conhece esse paciente, né? E dentro do protocolo dele lá tá reanimar o paciente. Até essa diretiva chegar lá, ou essa equipe está apta a receber a diretiva, ler a diretiva e conseguir respeitá-la, bom, temos chão ainda pela frente. Então, a gente vai em algum momento contar com um profissional ou outro que tenha esse entendimento, né? Mas a gente ainda encontra uma realidade de muita dificuldade na leitura dessa diretiva. Ela é muito melhor lida em outros níveis de assistência do que no serviço de emergência. Mas ela não deixa de ser imensamente importante, porque apesar de uma situação de reanimação cardíaca, por exemplo, e da hospitalização dessa pessoa, toda a equipe que for cuidar dela depois, ela vai ter acesso a isso daí e conhece a identidade dessa pessoa e de que forma ela gostaria de estar sendo cuidada, né? Então, é um documento
extremamente importante, mas eu lanço sempre essa reflexão de que a gente está num processo de construção, né? E de que, infelizmente, nem todos os pontos de assistência, nem todos os serviços vão estar aptos a ler e conseguir, de fato, em essência, respeitar o que ali estiver escrito. Mas é muito importante como norteador. Esse documento, ele pode ser construído lá desde o começo e é também bem importante que saiba que ele pode ser modificado ao longo de todo o seu processo de adoecimento. Então, ó, isso daqui já não faz mais sentido para mim, vou mudar. Pode mudar. Isso não é um documento engessado, tá? Mas ele é um norteador em tempo real daquilo que é importante para cada uma das pessoas, tá certo? Entendi. Aí, ó, formação dos profissionais. Esse aí talvez seja O o elo nó. que falta. É, infelizmente, assim, acesso à temática da assistência paliativa, ela está sendo construída dentro da grade de graduação de boa parte dos cursos, mas isso ainda não é generalizado e aí o resultado é essa dificuldade no entendimento da temática e de como contemplar, né, as dimensões do cuidado paliativo. Mas pela sua experiência, você percebe que, de uma certa forma, ainda existe o respeito a esse documento, a essa declaração? Sim, sim, Existe. sim, sim. Ainda existe, não. Esse respeito ele está crescendo, Está né? O que crescendo. é Que bom, extremamente importante. que Eu bom. deixo sempre essa fala de que essa dificuldade existe porque a gente precisa deixar muito real, porque não é simplesmente chegar com o documento na porta da emergência, mostrar e garantir que tudo ali vai ser dado conta. É entender que esse é um momento decisivo, né, em que mostrar esse papel é extremamente importante, mas também de que aquele profissional talvez não consiga dar conta de tudo que ali está sendo pedido, né? Mas que Certo. ele vai ser, sem dúvida, um norteador da forma de cuidar dessa pessoa, seja em que ponto da assistência que ela tiver. E isso está em crescimento. E pode ser qualquer pedido. Por exemplo, a questão de saúde e outras coisas também, bens materiais também. Ou não? Sim, Também. tem pessoas que colocam assim, que aí falam sobre essas questões da forma de cuidar, né? Enfim, de que gostariam ou não de dialisar, né? De fazer hemodiálise, de fazer reanimação cardíaca, enfim, essas medidas mais invasivas de cuidado, mas que também precisam colocar lá que gostaria de ter a Bíblia do lado, que Uhum. gostaria de ter visita do PET, enfim. Você pode incorporar nesse documento tudo aquilo que dá sentido à sua vida. E essa é um norteador da forma como você gostaria de ser cuidado, Que né, no bom, que final bacana. dela. Muitas vezes a pessoa diz, não, eu quero ser enterrada no chão, né? Outros, não, eu quero na gaveta, né? Tem essa questão tua também, Sim, né? sim, Tá aí. sim. E tá Sim. aí. O meu E não, a eu quero responsabilidade ser cremada. Vou até é, aproveitar o espaço aqui para dizer, meu filho já sabe também. eu quero ser cremado também. Agora, eu também não queria que ninguém ficasse muito triste. Eu queria que ficasse todo mundo alegre, sem tristeza. A Uma morte forma que a gente tem de abordar, eu vou até aproveitar que Fábio acabou de entrar aí, eu acabei de vê-lo ali, Uhum. a gente usa o jogo que foi produzido, que foi traduzido pela SBGG, que aqui no Brasil é distribuído pela SBGG, que é o Cartas na Mesa, ele é um excelente norteador dessa conversa, né? Então, ele traz afirmativas e você, dentro daquelas afirmativas, você incorpora, você organiza aquilo que é mais importante para você. Que Né? massa. Então, isso ajuda a construir essa tua ideia, assim. O que é imensamente significativo para mim? Tá aqui nessa carta, a gente ainda tem nele uma carta coringa, que é se de todas as cartas que estavam nesse jogo, uma coisa que é extremamente importante para mim não estava,
ela vai ser representada pela carta coringa. Então, isso ajuda a iniciar esse diálogo, a iniciar essa reflexão, né, a facilitar a construção dessa diretiva. É um jogo que tem várias possibilidades de uso, né, e uma delas que eu cheguei a usar, né, a gente usou na equipe com um dos grupos que a gente acompanha, né? Então, a gente usou na perspectiva preventiva, na perspectiva da promoção do autocuidado, né? Dessa conscientização em relação ao autocuidado. E foi muito interessante, assim, né? Você, Identificar, você, cada um poder você usa identificar muito esse seu momento. instrumento de mensuração, vamos dizer, escala, né? Por exemplo, para dor, para funcionalidade, você usa, Thaís? Sim, 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 né? sim. Que A massa. gente não pode escorizar o paciente inteiro, né? Isso. Porque é cansativo, na nossa rotina nem encaixa. Mas um paciente que tem sintoma descompensado, a gente precisa medir sim. A dor essencialmente. E aí eu vou te falar que o contexto em que a gente vive não dá conta da gente medir dor como se mede em muitos dos hospitais, por exemplo, com escalas numéricas ou com escalas até aquelas com a carinha é difícil mensurar com algumas pessoas com quem que a gente assiste. Então, a gente precisa saber traduzir, e aí essa é a importância de conhecer, reconhecer o seu território, né, que é assim que a gente entende a cultura do lugar e as melhores formas de entendimento e, portanto, de comunicação. Né? Mas é importante medir cada uma dessas coisas. A dor, por exemplo, hoje é considerada um sinal vital. Então, medir um paciente que tem dor, ela é prioridade para ser aferida, né, para que a gente possa ser assertivo na modificação dessa situação. Então, vão ter escalas de funcionalidade, a escala de sintomas, que é a de Edmonton-Wesers. Então, ele vai medir também cada um dos sintomas, a escala específica de dor. Agora, o uso, ele vai ser apropriado, né, de acordo com cada um dos casos. Assim como, por exemplo, pode ser essencial eu usar uma de vulnerabilidade familiar, né? Então, eu também fazer esse entendimento não só do paciente, mas do seu núcleo como um todo. E a responsabilidade sanitária da declaração de óbito, Thaís? De quem é? Eita, que esse é um nó. Esse é o Esse é nó, um né? nó que foge da minha seara, certo? Enquanto terapeuta ocupacional, mas que sim me dá a possibilidade de dizer que o profissional que assiste, o profissional que acompanha, ele é o profissional responsável pelo paciente, certo? Então, se esse paciente ele é coberto, né, por esta unidade de saúde, ele tem todo o prontuário do acompanhamento do seu estado de saúde ao longo do processo de adoecimento, lógico, esse profissional vai estar apto, né, a avaliar a condição do óbito e, portanto, fornecer a declaração de óbito. Mas eu vou te falar, Eduardo, esse não é um problema exclusivamente do profissional que faz a negativa, tá? Uhum. Mas isso tem uma questão de organização mesmo, do ponto de vista de gestão, em que às vezes essa DO ela não está disponível na unidade de saúde e que para que ele use, mesmo aquele profissional que quer usar, ele precisa acionar o distrito sanitário para que ele disponibilize a DO e isso demora nessa declaração de óbito, né, fazendo com que essa família às vezes fique com o ente querido que já faleceu dentro de casa por muito tempo. Então, é uma discussão que vem, né, que vai passar pelo processo formativo do profissional, né, desse entendimento do que é sua responsabilidade, do que lhe dá respaldo para exercer essa responsabilidade, mas é algo que também vai extrapolar esse olhar individual para o olhar coletivo, para o olhar de gestão, né, de melhor organizar o acesso a essa declaração de óbito para que essa situação possa ser resolvida da forma mais breve possível.
Entendo. Ok. Tá aí, me diga uma coisa. Você, a gente está com 5 minutinhos. Você está atualmente ministrando algum curso online e tudo? Tem algum curso que Gente, eu você vou te queira? falar uma coisa. O que eu estou fazendo ultimamente tá tão espalhado que eu acho que até eu tenho um pouquinho de dificuldade de trazer. Mas não especificamente um curso em cuidado paliativo. Eu trabalho no NASF e estou coordenando, né, junto com a equipe também, a pós-graduação em cuidados paliativos da UPE, certo? Então, as aulas que eu tenho ministrado têm sido na pós-graduação. Hoje a gente está com uma turma de especialização, nesse momento a especialização médico e desenhando a turma multi, né, no formato de aperfeiçoamento. Isso está tudo sendo reorganizado, a pandemia veio, deu uma embananada em tudo, né? E eventualmente faço alguns treinamentos, né, de outras empresas e, enfim, vou meio que me espalhando por aí. E na atenção básica, você tem trabalhado muito, Thaís? As pessoas, Uhum. eu digo do ponto de vista dessa, você falar dessa temática específica, cuidados Veja, paliativos. essa é uma fala que, assim, eu acho que no começo lá a gente fez alguns momentos de discussão coletiva, inclusive interdistritos, né? Então, em espaços diferentes para as pessoas diferentes, núcleo de atenção dentro do NASF, né, da perspectiva municipal, quanto das equipes de atenção básica, a gente fez alguns momentos lá atrás. Com a pandemia, a gente teve que todas essas situações precisaram ser suprimidas. Então, as minhas intervenções passaram a ser junto às turmas de residência, onde eu ministro algumas aulas com essa temática, mas também os matriciamentos de equipe, porque aí a gente tem um algo essencial, né, que pode ser, inclusive, melhor explorado, né? Matriciar as equipes com quem a gente divide a batalha e extrapolar isso para outros distritos, para que esse olhar consiga ser apurado e a gente consiga ir desenvolvendo esse cuidado de forma mais oportuna. Entendo. Thaís, vê só, como a gente teve aqui um probleminha de ligou, você marcou aí o tempo? Tá faltando quanto tempo aí? Eu não marquei Você? nada, estou nem vendo o relógio na minha frente, eu estou Eu acho que perdidona. faltam uns 5 minutos. Aí veja bem, Thaís. Certo, isso aí. Agora, eu gostaria, assim, você fazer as considerações em relação a essa sua fala. Foi muito, muito legal, muito bom, certo? Assim, eu aprendo muito quando você fala, né, discute essa temática. É uma temática que eu gosto também, eu gosto dessa temática. Inclusive, eu tô fazendo um curso, né, pelo UnaSUS com essa temática e está assim maravilhoso, tá entendendo? E aí, assim, fique à vontade, agradece. Quem perdeu essa live, ela vai ficar no IGTV e também no canal do YouTube. Eu vou mandar um vídeo para você, vai ficar gravado, né? E aí, Grupo Saúde da Mente, Eduardo Henrique, porque se você botar Grupo Saúde da Mente, vai sair o do psiquiatra, que é bem famoso, né? Aí tem que botar Eduardo Uhum. Henrique, e aí você vai ter acesso a esse grupo lá, o canal. E assim, eu agradeço muito, Thaís, pela tua colaboração. Sempre que eu te convido, você está à disposição. Eu sei que você é uma pessoa muito atarefada, né? Você como professora universitária aí, o corre-corre é grande. Também na área lá do NASP, eu sei que não é fácil. Vários cursos. É muita gratidão, viu? Eu quero que você fique à vontade aí nas suas considerações. Ah, Eduardo, eu acho que antes de qualquer coisa é te agradecer, né, pelo espaço. Eu acho que a gente que faz paliativo tem na essência também ser multiplicador, né? Então é a coisa do paliativar pessoas, trazer para elas a importância desse olhar, né? Embora algumas pessoas tenham resistência de lidar diretamente com a temática, mas ter esse olhar despertado oportuniza o melhor cuidado para outras pessoas. Então, se eu sei que eu não consigo, eu consigo pelo menos ver
né, e multiplicar e, enfim, colocar lá para um outro profissional que possa acompanhar. Então, essa minha função de multiplicadora eu gosto de exercer sempre, porque eu acho que quanto mais expandido for esse olhar, melhor a gente cuida, né? Então, por isso está aqui, por isso está em outros espaços, por isso me fazer presente, né? Levando um pouquinho da minha contribuição, sempre que possível. Eu não vou ser detentora de todos os saberes, mas um pouquinho que eu souber, eu vou lá para contribuir e vou chamar para junto, né, algumas pessoas que possam também estar multiplicando comigo. Então, é te agradecer o espaço para a gente poder fazer isso, levar isso para a perspectiva da atenção primária, para mim tem uma representatividade imensa, né? A gente cuida de pessoas e pessoas nesse contexto, e inclusive não são poucas, então Uhum. faz muito mais sentido estar nesse lugar. Então, falar sobre isso é sempre muito prazeroso também. Então, muito obrigada. Eu queria deixar aqui, era a sementinha mesmo, né, do quanto que essa discussão é importante, do quanto que cada um aqui pode sair também inquietado, né, e buscando mais informações. A gente tem artigos, já mais artigos, né, do que já teve um dia. Então, cada vez a literatura tem sido enriquecida pela temática, por esse elo entre a atenção primária e o cuidado paliativo. Então, busquem informação, leiam, é extremamente importante, né? Cada um que for fazendo um pouquinho, a gente vai aumentando esse fazer, né, e proporcionando o melhor cuidado. Gratidão, Thaís. Muito obrigado por Eu que tudo, viu? agradeço. Um abraço para Eu ti que e toda a tua agradeço. família. Um abraço. Tchau, tchau.